Seguindo adiante aqui no nosso Morning Show, porque olha só, a Câmara dos Deputados aprovou, e assunto seríssimo agora, merece toda a nossa atenção, aprovou a Câmara dos Deputados ontem, com urgência, tá? O texto que equipara aborto a homicídio, mesmo em casos de estupro. E também elevando as penas até 20 anos de prisão para quem incorrer nessa prática. E a votação foi relâmpago e finalizada em menos de 23 segundos para um assunto dessa relevância. Vamos conversar nesse exato momento agora com a deputada do Partido Liberal de Santa Catarina, Júlia Zanatta, que é uma das autoras desse projeto. Deputada, muito bom dia para a senhora. Esse projeto de lei está gerando muito debate, evidentemente, e além da questão do aborto, o texto, pelo visto, também inclui outras previsões, mudanças em previsões dentro do Código Civil, mas, na sua opinião, por que isso está gerando esse auê todo? Bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos que estão aí. Felipe Monteiro, Mano Ferreira e a Jess Peixoto. Bom revê-la, Jess. Prazer é meu. Bom, existe hoje uma tendência à cultura da morte por algumas pessoas, como, por exemplo, partidos de esquerda. Então, quando o CFM, o Conselho Federal de Medicina, nós estivemos lá conversando com o Conselho Federal de Medicina e eles editaram uma resolução proibindo a sistolia fetal em gravidez avançada com mais de 22 semanas, porque é considerado que já não é mais aborto, né? Porque o feto, o bebê já tem condições de viver. Em que pese o meu posicionamento pessoal, eu sou contra qualquer tipo de aborto, certo? Mas o CFM entendeu dessa maneira e editou essa resolução porque o aborto está sendo banalizado no Brasil. E o PSOL, que é um partido que não respeita o voto popular, porque não respeita as decisões da Câmara dos Deputados, eles recorreram ao STF, judicializaram no STF essa resolução. O Alexandre de Moraes deu uma liminar, proibindo, cancelando, na verdade, o CFM. Então, nós estamos vendo tudo o que está acontecendo dessa banalização do aborto e decidimos agir. O deputado Sóstenes me convidou para ser coautora nesse projeto dele para que a gente coloque um limite na questão do aborto legal. Porque o Código Penal, quando ele previu a questão do aborto legal, por exemplo, em casos de estupro, ele deixou o tempo gestacional em aberto, certo? Então, depois surgiram notas técnicas do Ministério da Saúde, só que isso não estava sendo respeitado. E o que me chocou muito, André, foi um dia que um padre me ligou que estava prestes a acontecer um aborto e eu liguei para um diretor de um hospital, que eu não vou mencionar aqui, não vem ao caso, e ele falou para mim, sabendo do meu posicionamento, né, contra, mas ele foi muito sincero comigo, ele falou: deputada, do jeito que as coisas estão hoje, se uma mulher chega aqui com 28, 29 semanas e diz que foi estuprada, eu sou obrigada a realizar o aborto. Então, aquilo me chocou de uma tal forma. Eu falei com pessoas do movimento Pró-Vida, o deputado Sóstenes também, a deputada Cris Tonieto, que entende muito desse assunto, e nós falamos que a gente precisava dar um basta a essa banalização do aborto. E a esquerda está falando que o PL do estupro. Não! As mulheres que foram estupradas, elas ainda vão poder realizar o aborto até 22 semanas. O que querem é legalizar o aborto até 9 meses de gravidez. Por isso que está gerando esse debate que você mencionou. Deputada, eu queria trazer só uma reflexão e enxergar a sua posição, evidentemente. Eu imagino que a senhora seja simpática à candidatura à reeleição de Donald Trump nas eleições de final de ano nos Estados Unidos. Um assunto que está emparedando os republicanos, que normalmente têm uma posição contra o aborto de modo geral,
eles estão tendo que moderar talvez a posição deles, dado que aquela grande decisão do caso Roe versus Wade, ali da década de 70, foi suspenso, foi revisitado pela Suprema Corte dos Estados Unidos recentemente e foi rescindido, devolvendo a decisão para os 50 estados americanos. E o Trump está vendo isso como um grande calcanhar de Aquiles e tendo que moderar, talvez flertando ali com o banimento do aborto até a 16ª semana. Essa é uma tendência que está acontecendo nos Estados Unidos e a gente vê que é um assunto que acirra ódios e paixões aqui no Brasil. Como é que você vê essa posição dele, dos republicanos, olhando adiante, e se isso se aplica a esse grau de abrandar ou de ponderar a posição aqui no Brasil também? Olha, como eu falei para você, a minha posição pessoal, principalmente após eu ter sido mãe, é de que eu sou contra qualquer tipo de aborto. Eu entendo que se uma mulher tá grávida e ela não quer o bebê, por qualquer motivo, ela pode dar à luz a criança e dar para adoção. Tem tantos pais que querem ter filhos e não podem. Essa questão que você mencionou dos Estados Unidos, do Trump, eu não estou acompanhando, mas o que se vê, André, por exemplo, teve em Santa Catarina a CPI do aborto conduzida pela deputada estadual Ana Campanholo, de um caso de uma menina de 11 anos que estava de 27 semanas e fizeram tudo muito rápido ali para realizar o aborto dela, foram para cima da juíza que disse que era para ela esperar mais um pouco e dar à luz a bebê. E quando foram descobrir o que tinha acontecido, que ela tinha sido estuprada, né? Claro que é estupro presumido, porque uma criança de 11 anos, mas a história não era bem assim. Então, existem... eu vou ler aqui para você. Violência sexual. Qualquer situação em que um ato sexual não consentido, mesmo que não ocorra agressão, a mulher não precisa apresentar boletim de ocorrência ou algum exame que ateste o crime. Com isso aqui, é claro que a gente pode causar situações de que a mulher vai chegar no hospital e dizer que foi vítima de violência sexual, sendo que ela não precisa apresentar nada, que a palavra dela basta. Então, nós precisamos, sim, colocar um limite, porque hoje existe muita informação, as pessoas, né, as mulheres podem se informar, podem prevenir. Se forem vítimas de qualquer violência sexual, tem formas de evitar, que tem pílula do dia seguinte. E ainda com esse projeto que a esquerda está fazendo um barulhão, as mulheres ainda vão poder realizar o aborto legal até 22 semanas. Porque essa ânsia, essa vontade de matar, de querer realizar o aborto até depois de 22 semanas. Você sabe o que é um bebê de 27 semanas? Isso já não é mais aborto. Isso é você... O que é a sistolia fetal? É pegar uma injeção com um produto, enfiar na barriga da gestante, chega até o bebê e dá uma parada cardíaca no bebê e depois tem que tirar o bebê da barriga da mãe já morto. Então, isso não é humano e eu não vejo acontecer nem em animais. Então, por isso que você falou em moderar, em ponderar essa questão, mas eu na moderação, na defesa da vida, para mim, eu acho que não cabe. Justo. No momento que a gente vai fazer um break para você que está nos escutando aqui na Rede Jovem Pan de Rádio, debate acalorado necessário sobre toda essa discussão rolando a todo vapor em Brasília sobre a questão do aborto que segue aí acirrando ódios e paixões, muitas diferenças, mas a deputada Júlia Zanata está aqui com a gente dando a opinião dela com firmeza. Daqui a pouco a gente volta. Continuando o debate aqui, deputada, eu vou trazer o nosso Felipe Monteiro e fazendo aquela provocação, né, Pepe? Porque sempre, de uns tempos para cá, a gente sempre ouviu que talvez a dita moderação nesse sentido, de quem é mais conservador e anti-aborto, seria nos casos de estupro, incesto, que são relações entre parentes consanguíneos, né? E a vida da mãe em risco. Pelo que a deputada está dizendo, nem esses cenários serão considerados. Foi o que eu depreendi até agora. E você, Pepe, o que você acha? Marinho, eu vi com tristeza a aprovação desse projeto de lei pela Câmara dos Deputados, né? Eu achei de uma maldade e de uma crueldade sem precedente do nosso parlamento você fazer com que uma mãe que foi estuprada, né, e está com o filho na barriga e queira fazer aborto, tenha uma pena de homicídio que é maior do que a pena do estuprador.
não é? Então, quando você vê crime de homicídio, a pena pode chegar a 20 anos, né? E a pena de estupro pode chegar a 10 anos, não dá para você relativizar esse fato e não dá para você receber essa notícia com o mínimo de conforto. Aí tem uma questão interessante, né? A gente sabe que grande parte das vítimas de abuso e de estupro são crianças, né? Até 12 anos de idade, né? Que são estupradas pelos seus parentes, por pessoas próximas a ela. E a gente sabe que as crianças, em geral, demoram muito mais a desenvolver a gravidez do que uma pessoa mais velha, né? Então, as crianças, normalmente, percebem a gravidez depois de 22 semanas. Então, esse projeto de lei que a Câmara aprovou, mais uma vez, faz o apartheid social. Coloca nos pobres, nas crianças que são vítimas, por exemplo, de estupro e abuso, que chegam à marca de 50 mil crianças por ano, né? Ela não vai conseguir fazer o aborto, caso seja estuprada, é bom lembrar disso, nas hipóteses legais, caso não seja estuprada, né? No prazo de 22 semanas. Aí eu pergunto para a deputada, você não acha que a questão do aborto tem que ser discutida de uma forma muito mais, diria, realística, né? Olhando a realidade do Brasil, olhando as questões culturais? Eu sou contra aborto, é bom lembrar disso. Eu sou contra aborto. Eu sou uma pessoa contra aborto. Mas eu acho que o aborto tem que ser pensado de uma forma de políticas públicas de saúde, não só uma questão de imposição do Estado em relação à vida das pessoas. Deputada Júlia, fica à vontade. Felipe Monteiro, obrigada pelo comentário, mas o senhor está equivocado. O senhor falou que uma mulher que foi estuprada não vai poder realizar. Esse projeto, como eu falei, ele é muito moderado. Ele não está de acordo com as minhas, com todas as minhas convicções a respeito da vida. Porque aqui ainda está previsto que, sim, a mulher vai poder fazer o aborto legal, só que botamos um limite. E esse limite é a gestação até 22 semanas. Então, ela ainda vai poder realizar. Então, aqui não está radical, como o senhor está falando. Está previsto ainda o aborto legal, está prevista ainda a gravidez com risco. Precisamos lidar com a realidade. E a realidade é essa. O que está acontecendo? O senhor acabou de falar que o senhor é contra o aborto. Eu liguei para um diretor de hospital e ele falou que, da maneira que estava, se chegar uma mulher grávida de 9 meses, ele tem que realizar o aborto. E aí não é aborto, meu amigo. É matar o bebê que está dentro da barriga da mãe. E isso não é humano. Isso não é correto. Então, parece que hoje vidas de animais valem mais do que a vida de um bebê dentro da barriga, que é a maior das minorias, porque ele não pode nem gritar e dizer que está acontecendo algo errado, o bebê. Então, o bebê não tem direito nenhum. Então, esse projeto, como falei, o senhor, acho que se equivocou um pouco ali, ele está bem moderado. Ele pode sim, ela pode sim realizar ainda o aborto legal, só vai ter um limite, até 22 semanas. Bom, pelo visto, acho que foi importante. Estamos de volta para você que está nos escutando aqui no Morning Show, 10 horas e 32 minutos. Estamos aqui com a deputada Júlia Zanata, do PL de Santa Catarina, promovendo, estimulando o debate aqui mais do que necessário sobre o texto dessa votação relâmpago que aconteceu ontem em Brasília, de um texto que equipararia aborto a homicídio, sendo aprovado, mas a deputada trazendo aqui todos os esclarecimentos, dizendo que o aborto legal segue previsto com as exceções codificadas em lei. Vou trazer, evidentemente, a nossa voz feminina aqui da bancada, deputada Júlia, a Jess Peixoto, para te fazer uma pergunta agora. Por favor. Antes de mais nada, é um prazer revê-la, deputada. E a minha pergunta, ela gira em torno da grande espantalho que o PP faz em relação a como o projeto funciona. Aqui não seria comparável aos menores de idade ao homicídio, até porque eles são ineputáveis, eles não são maiores de idade. A idade realmente não convinha aqui. Não estou errada, PP. Ele não vai ser tratado assim, simplesmente, porque nem na condição legal atual, se ele matar alguém, ele seria tratado na mesma proporção. Então, aí a gente tem um problema, que é a outra votação, que é abaixar a maioridade penal do Brasil, mas, assim, existe essa confusão, que é ninguém aqui está mudando o aborto como
pessoas que foram estupradas não podem. Eles estão simplesmente estabelecendo que a partir das 22 semanas, ou com peso superior a, acho que 500 gramas, 500 gramas. Que imagino que tenha sido indicado por profissionais de saúde, por pessoas da área, não seria possível. Então, no final do dia, este projeto ele só está fazendo a lei ser cumprida. E, deputada, dentro disso, a minha pergunta é, a gente tem um presidente da República que tende a ser muito mais ligado a partidos como o PSOL, que tende a ser contra o fim da saidinha, que tem uma pauta que vai muito mais contra a sociedade em vários tópicos em relação à nossa cultura, aos nossos valores. E a minha pergunta é, você acha que se esse projeto ele vai passar, imagino que pela quantidade dos votos na urgência, ele deve passar na Câmara, ele vai seguir para o Senado, imagina que ele vai ser aprovado no Senado e mais. Você imagina um mundo em que o presidente Lula sancione isso? Obrigada, Jess, pela pergunta. Esse projeto está causando, inclusive, um grande desconforto na base de apoio do governo, porque eles não querem mostrar que são favoráveis a esse projeto. Eu tenho absoluta certeza que isso vai passar dentro da Câmara e do Senado, e mais do que, além do assunto, que é muito importante, é uma resposta do Parlamento ao Supremo Tribunal Federal, que tem se metido em muitos assuntos que não cabem a ele, tem usurpado as competências do Poder Legislativo. Eu acho que o Lula vai estar em uma grande saia justa. Ontem eu estava vendo os comentários no Twitter e os militantes que apoiam o governo estavam querendo saber como que o governo Lula tinha se posicionado. Aí estavam chamando de frouxo, que não defendem as pautas das mulheres, das feministas. Então vai ser uma bela briga na hora de Lula sancionar. Vamos ver qual personagem ele vai adotar, porque uma hora ele faz carta para o evangélico, outra hora ele bota que a ministra da Saúde dele, a Cida, aquela ministra que não consegue definir o que é mulher, ou não quer, né? E que teve um áudio de uma assessora vazado que ela disse, não vamos definir o que é mulher, mas mulher trans também é mulher. Então, um negócio meio nebuloso ali naquele ministério. E ela foi, por exemplo, em Florianópolis, na capital do meu estado, e ela bateu foto com aquele paninho verde das abortistas, sabem? Aborto legal, aborto, direitos reprodutivos, toda aquela coisa. Então, a ministra da Mulher do Lula é a favor do aborto, tá muito claro. Vamos ver como que ele vai se posicionar. Acho que ele vai estar aí numa grande saia justa e nós vamos estar lá para ver qual personagem ele vai adotar, o Lula cristão ou o Lula comunista com orgulho. Estamos falando, evidentemente, aqui, evitando, deputada, entrar muito no juridiquês, mas do artigo 128 do Código Penal, que prevê as exceções do aborto legal, certo? Importante aí, só para a gente deixar isso como uma dica, né? Um ponto de referência aqui para a nossa audiência. Vou trazer também Roberto Mota aqui para a discussão. Mota, seu comentário, por favor. Deputada, bom dia, parabéns pelo seu trabalho. A gente vê mais uma vez uma situação em que há um conflito enorme entre o que a maioria da população pensa e sente e uma agenda que um grupo de iluminados quer empurrar de qualquer jeito, né? Seja através de lei, seja através de jurisprudência. Essa agenda não tem só aborto, tem também descriminalização das drogas, demonização do armamento civil. Então, quando eu olho o trabalho que a senhora está fazendo, eu vejo aí na frente uma grande batalha, né, que é agora uma batalha na qual, além da maioria da população estar engajada, os representantes do povo versus aquelas pessoas iluminadas que não foram eleitas, mas que acham que têm o direito de resolver como é que nós vamos viver nossas vidas. Como é que a senhora vê as próximas etapas dessa luta? Obrigada, Roberto. Bom, esse combate, a minha frase de campanha, inclusive, era pronta para o combate. E eu realmente estou sempre pronta. Mas o combate está ficando cada dia melhor, porque o Lula mentiu muito, né? Não tem aquela música? Prometeu, 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 se perdeu nas promessas. Então fez carta para os evangélicos, mentiu muito, que é a especialidade dele. E ele não consegue, como é que eu vou falar, manter, né? A máscara está caindo muito rápido, inclusive para quem fez o L, e estão muito tristes,
com as mentiras do Lula. E eu vejo que nós estamos conquistando cada vez mais espaço, seja na sociedade, seja dentro do parlamento, porque tem deputados que estão cada vez mais votando conosco, principalmente depois que o deputado Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, criou o placarcongresso.com. Entra lá e vê como teu deputado está votando. Porque tem uns que sobem na tribuna e dizem que são a favor da família, mas votam com o governo Lula, que defende ideologia de gênero, tem uma ministra aí que é a favor do aborto. Então, essa pressão popular está fazendo vários deputados abdicarem de suas emendas, de seus benefícios com cargos e sei lá mais o quê, e votarem conosco, votarem como o seu eleitor pede. Para mim, isso é uma evolução, é o exercício pleno da democracia, em que o cidadão ele não vai lá só votar de 4 em 4 anos, mas ele participa, ele cobra, ele está olhando o que acontece na Câmara dos Deputados. Isso é muito importante. Do outro lado, temos o Supremo Tribunal Federal, que já não se importa com a opinião popular, porque não foram votados, estão lá, e desde que são indicados, ficam lá até 75 anos. Mas percebo também que estão já querendo olhar para a eleição de 2026, em que temos a possibilidade de mudar a realidade do Senado, mudar muitas cadeiras das que lá estão, e isso com certeza vai ter uma consequência, porque nós precisamos, ninguém quer ser mais do que ninguém, eu acho que precisa de um equilíbrio entre os poderes, e é claro que quem tem voto popular, quem vai para uma eleição, deve ser respeitado, e nós somos os representantes legítimos do povo brasileiro, e isso deve ser respeitado. A corrente contrária, deputada, ao que você acabou de dizer, e que o Mota muito bem definiu, é o dito neoconstitucionalismo, que geralmente é associado à figura do ministro Luiz Roberto Barroso, do STF. E o próprio STF, que em 2012 teve uma decisão ali dizendo que não era crime abortar filhos com anencefalia. Propriamente em 2016 também emitiram uma decisão dizendo que o aborto até a 3ª semana de gestação estaria descriminalizado, mas claro, fica sempre esse cabo de guerra entre os ditos luminários, iluminados, togados, contra os verdadeiros representantes do povo definitivamente eleitos. É uma discussão que acirra também ódios e paixões, mas eu vou trazer o Mano Ferreira aqui também nessa linha para te fazer uma pergunta e seguir adiante aqui na nossa entrevista. Bom dia, deputado. Obrigado por estar aqui conosco. Eu sei que o tema do aborto desperta muitas paixões e é muito delicado de ser tratado, né? Muitas pessoas não conseguem ter um debate racional sobre esse tema, acabam muito emotivas, seja de um lado ou de outro. Mas tentando colocar a bola no chão, eu compreendo alguém que, deseja punir quem realiza aborto, mas eu não compreendo alguém que deseja punir uma mulher que foi vítima de estupro. E aí eu tenho muito mais dificuldade ainda em compreender a visão de alguém que deseja punir mais a mulher que foi vítima de estupro do que o estuprador. Não tem algo fora de ordem nesse projeto, na visão da senhora? Isso não seria uma forma de oficializar uma cultura que é negligente com o estupro e com o direito à integridade do corpo da mulher? Se a gente punir mais a mulher que já foi vítima de estupro do que o próprio estuprador que cometeu o estupro? Bom, obrigada, Mano, pelo seu comentário. Na verdade, nós somos a favor de que o estupro, quem estupra por mim, podia ficar preso para sempre. Sempre que nós tentamos aumentar pena de crimes, por exemplo, a esquerda é contra, porque eles falam que cadeia não funciona, certo? E só um pouquinho, tem alguém me ligando. Que cadeia não funciona. Então, esse projeto da assistolia fetal, ele está unicamente, como eu falei, colocando um limite, porque a gente não pode sair
você está pensando na mulher, e eu também penso na mulher. Até porque você realizar um procedimento numa gravidez avançada, a mulher também vai correr riscos. Não é só o bebê que está dentro da barriga dela. Existem muitos riscos. E hoje, a mulher, ela está vendo o aborto como uma saída, mas existem outras saídas. Existe a prevenção, existe o aborto legal, ainda vai continuar existindo. Prevenção até por causa as de 22 estupro, semanas. deputada. Mano? Oi? Prevenção para um caso de estupro? Não, eu tô falando, no caso, se ela sofreu um estupro, ela pode, no outro dia, por exemplo, tomar uma pílula do dia seguinte. Ou então realizar ainda o aborto legal até as 22 semanas. Isso que não está sendo falado. Ela tem um tempo para o aborto legal. Ela só não vai poder fazer depois das 22 semanas. E a questão do estupro, né, que seja punido. Agora, não sou eu que defendo impunidade para criminosos. São outras pessoas. O que se quer passar aqui, mano, na verdade, quando se reclama desse projeto, é que querem banalizar o aborto e realizar o aborto até 9 meses de gravidez. E isso nós não podemos permitir que uma criança dentro do ventre da mãe não tenha os seus direitos garantidos, né? A defesa da vida desde a concepção é algo que nós temos que ter essa noção de que a vida vale muito. Eles estão querendo dizer que a vida dentro da barriga não vale nada. É uma cultura da morte que se está pregando dia e noite. Por isso que estão mentindo tanto sobre esse projeto. Por isso que judicializaram no STF a questão da resolução que proibia a assistolia fetal. Por isso que tem até projetos dentro da Câmara dos Deputados que querem proibir pessoas que fazem oração perto de hospitais, quando tem alguma mulher prestes a realizar um aborto. Então, querem proibir até nós, que somos a favor da vida, de defendermos as nossas convicções, as nossas pautas em favor da vida. É só isso. Porque parece que hoje, como eu falei, a vida de um animal, que também é obra de Deus e deve ser preservada, mas parece que vale mais do que um bebê que está dentro do ventre. É só isso. E sobre o que o André falou do neoconstitucionalismo, do livro do Barroso, que inclusive eu tenho, que fique muito claro aqui que essa visão, por exemplo, de que quando o parlamento não decide não legislar sobre um assunto, então o judiciário deve decidir. Não. Para mim, a decisão do parlamento de não legislar sobre o assunto também é uma decisão. E não tem lacuna aí a ser completada, como entende o neoconstitucionalismo. O judiciário deve tratar questões de justiça e não de questões legislativas. Essa foi a deputada Júlia Zanata, dando essa colher de chá aqui, vindo prestar esclarecimentos importantes sobre essa votação que ainda vai dar o que falar, gerando muita polêmica. Consenso beira o impossível no conjunto da sociedade brasileira, mas pelo menos acho que há um consenso. Todo aborto é uma grande tragédia para qualquer vida e essa questão das 22 semanas, ainda prevendo as exceções, eu acho que, enfim, essa pelo menos a minha opinião parece ser razoável. Estamos falando ali da metade do 5º mês de gestação, mas claro que o julgamento fica para você que está nos escutando e nos ouvindo. Obrigado, deputada, e seguimos juntos. Obrigada, foi um prazer e estou sempre à disposição.